Dentro desse pergaminho de luz, meus filhos, existe tudo o que porventura a humanidade possa necessitar. No entanto, é conveniente que compreendamos o sentido da fala de Jesus. O buscar e achareis é o esforço próprio de cada coração em busca da verdade. É igualmente o esforço coletivo de um lar ou país, de um mundo ou constelação, no objetivo da harmonia universal. E bater e abrir-se-vos-á é a continuação da busca, sem esmorecimento. É a persistência nos ideais do amor e da caridade, da libertação dos sentimentos superiores. É a firmeza do bem, que se divide em milhões de caminhos, para que aprendamos a amar sem exigências e a viver sem maldade. E o pedir e dar-se-vos-á nos sugere pedirmos compreensão com humanidade, pedirmos a inteligência divina que nos inspire nos momentos em que buscamos e batemos as portas da verdade, e pedimos aos outros o perdão quando os ofendermos. É pedirmos a quem sabe mais do que nós e nos instrua acerca das coisas sagradas, e é pedirmos em prece pela humanidade inteira. Eis que isso é o princípio da abertura desses entendimentos, e alcança o infinito. Quando a alma se inicia nesses entendimentos, outros prismas de luz darão visão mais ampla do que pode ser o pedir, bater e buscar. Se esse versículo nos traz tanta sabedoria, e o resto do Evangelho, um tribuno evangelizado poderia falar 1000 anos sem parar dos preceitos do Cristo e ainda restaria assunto para tempo indeterminado. O Evangelho é o pão que desceu do céu, é a água pura que veio à terra e é a luz que clareia a humanidade. Apegue, apegue, apeguemo-nos, desculpa, apeguemo-nos a Ele, que seremos salvos para sempre. Carmelina e Ernesto estavam pasmos pela beleza do assunto, tocado por pai João, e do cunho encantador que ele dava às narrativas. As suas interpretações cantavam maravilhas dentro de suas almas, como suave sinfonia. Queriam perguntar alguma coisa, mas o velho apóstolo de Jesus, como que adivinhando seus pensamentos, levantando a mão, os interrompeu e proclamou com entusiasmo: Meus filhos, todos nós fazemos parte de uma só família e de um só rebanho neste mundo, que nos serve de moradia, no qual existe um só pastor, que é o nosso divino Mestre. O seu endereço é o testamento que nos legou. Quem quiser encontrá-lo, que se esforce para entender o que disse. É justo que queiramos saber onde estão aqueles que nos foram caros na existência terrena. No entanto, quantas vezes passamos por lá? Se na verdade, se na verdade queremos. Por gratidão, se na verdade queremos, por gratidão, ajudar a quem nos serviu nos caminhos evolutivos, devemos auxiliar a humanidade inteira. Por toda ela, participou para a manutenção de nossa própria vida, pois toda ela participou para a manutenção da nossa própria vida. E, fora da humanidade, tudo o que existe está nos ajudando permanentemente. Existe outro sim, uma lei que devem conhecer, que não erra o endereço dos que merecem. Onde os nossos antigos companheiros estiverem, estarão cercados por amigos e forças compatíveis com as suas necessidades. O que passamos e por vezes taxamos de contrastes serão reveses benfeitores que ajudam a despertar em nós a natureza divina, entre meio à natureza humana. Já nos dizia há muito tempo um sábio grego: todas as consequências nos levam à obediência. Firmemos os pés na construção do bem.
e seremos chamados para a felicidade. E quem trabalha sem reclamar na difusão do amor será sempre coadjuvado pela luz de Deus em inspirações constantes. Léo, deixa eu só fazer um comentário nessa passagem que eu lembrei muito do nosso trabalho aqui, quando fala essa parte aqui, ó, né? Sim, Ah, quando ele coloca aqui, né? É justo que queremos saber onde estão aqueles que nos foram caros na existência terrena. No entanto, quantas vezes passamos por lá? Aí vem a parte aqui, ó. Se na verdade queremos, por gratidão, ajudar a quem nos serviu nos caminhos evolutivos, devemos auxiliar a humanidade inteira, pois toda ela participou para a manutenção da própria vida. Então, eu pensei muito nesse trabalho aqui, né? Porque a gente faz a irradiação de amor para toda a humanidade, né? Como se fosse toda a nossa família, uma unidade e com isso, estamos auxiliando a nossa família aqui encarnada, pessoas queridas que estejam do outro lado. Então, é um processo que estamos hiperconectados com todas essas pessoas que estão ligadas com a humanidade. Então, quando a gente faz essa irradiação para toda a humanidade, está sendo auxiliado, né? Todo esse grupo também que está conosco por laços de afeto aqui que nós temos nessa consciência física, está sendo auxiliado e muitos outros que nós também não temos consciência aqui no nosso plano físico, está sendo auxiliado e toda a humanidade, né? Então eu pensei bastante nesse nosso trabalho quando teve esse trecho. verdade. E o trecho aqui que eu achei bem interessante, né? Que é assim, na oração, Neuza, você falou assim, que não cai. A gente sabe dessa frase, assim, não cai, né? Nenhuma folha que Deus não permita. E aí, claro, né? A gente está muito tocado com as coisas que estão acontecendo agora em Niterói e tudo mais. Minas Gerais, Bahia, tantos lugares, né? Que foram tão... E, e é claro, gente, a gente fica muito tocado mesmo. Aí vem essa frase, né, que a gente fica pensando muito, poxa, não é que Deus queira que isso aconteça, mas aqui tem uma explicação, né? Todas as consequências nos levam à obediência. Então, o que estamos fazendo com a natureza? Por que aparecem tantos vírus? Porque esses bichinhos estavam no lugar certo. E, de repente, mexer em tudo, transformadas do jeito como estamos fazendo. E mexer se tem um lugar certo, né? Deus sabe o que faz. Tem um lugar certo para todas as coisas, mas quando isso é burlado dessa maneira tão inescrupulosa como está sendo feito, aí vem essa consequência. E é difícil, né? Porque você vê que o Ernesto aqui, ele está, né? Ele tá ainda tentando buscar. É difícil isso, porque nós, né, eu me coloco junto também. É muito difícil para a gente entender, nós somos ainda tão pequenininhos, né? Tem que firmar mesmo aqui na frase, continua, firmemos os pés na construção do bem e seremos chamados para a felicidade. Isso é muito forte, que não está sendo fácil, mas tudo é consequência mesmo, né, minhazinha? E é isso. Gente, posso continuar mais um pouquinho, Dani? Só um minutinho rapidinho. Tá certo. Porque nesse pedaço que a gente leu, para mim está inserido um dos aprendizados que nós temos que ter, para mim é um dos mais difíceis que a gente enfrenta. É considerar toda a humanidade como uma coisa só, sem a distinção de família. A gente ainda tem uma forma de amar muito pequena, para não dizer egoísta. E a gente costuma amar mais o que está mais próximo. E ainda é um aprendizado muito difícil da gente assimilar que todos são a mesma coisa. Não é o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu filho, que são mais próximos, merecem mais amor da minha parte
do que o meu vizinho, do que o meu professor, do cara que eu tenho uma raiva danada no trabalho. Então, esse, para mim, é o nosso aprendizado mais difícil, entender que é todo mundo de fato, de direito e por Deus, parte da mesma família. Então, esse acho que é a primeira coisa que a gente tem que buscar compreender. Porque toda vez que a gente, mesmo diante dessas tragédias todas, né, tragédias entre aspas, que estão acontecendo no mundo, a gente se comove, mas basta um familiar direto sofrer alguma coisa, provavelmente as pessoas esquecem, mesmo que momentaneamente, da desgraça que acontece ao seu redor, para focar só no que está acontecendo na sua família. Então, esse, para mim, é o maior aprendizado que a gente precisa. É verdade. Olha, você falou uma coisa agora, Silvio, e só o Cristo mesmo ainda está lá, sangrando na cruz, ainda falar, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, porque é muito amor mesmo. É muito, muito desprendimento de si mesmo, né? E a gente está, nossa, eu vou falar de mim mesmo, assim, tem hora que eu me sinto muito pequenininha, porque é difícil de fato você, verdadeiramente, amar o próximo, né? Talvez não é nem como assim mesmo, mas como Cristo amou, como Deus, né? Que foi tão amar assim, independente de qualquer coisa, de ser a pessoa que é, de fazer o que faz, é muito difícil. Esse é, vou ter que concordar com você, Silvio, porque realmente é o aprendizado mais difícil para nós humanos, né? É muito complicado. Eu me lembrei, desculpa até de eu estar saindo muito do tema assim, do tema não, do livro, né? Mas eu me lembrei de eu não me recordo o nome dele, era acho que é Nisei que fala, né? Quando a pessoa é descendente de japonês. Há muitos anos atrás, ele era dono de uma fábrica em São Paulo e o próprio empregado dele, para poder tirar dinheiro, extorquir dinheiro dele, sequestrou o filhinho dele. Uma história que comoveu o Brasil inteiro. Sequestrou o filhinho dele, o menino só tinha 8 anos, e encarcerou ele. E quando ele estava lá no cárcere, ele escutou a voz, né, porque eles se encapuzaram tudo, mas ele escutou a voz e identificou. E aí foi a sentença de morte dele, porque ele falou assim, ah, tio, fulano de tal, você tá aí, me ajuda. E eles tiveram que matar o menino, antes de pegar o resgate. E a coisa que eu achei mais, eu fiquei assim, estarrecida até, né? Ah, poxa, era o filhinho dele, né? 8 anos e tal, daquele empresário. Ele pagou o resgate, mas acho que eles pegaram o dinheiro e o menino já estava morto. Não entregaram o menino. Anos depois eu vejo ele dando entrevista, até na Ana Maria Braga. Ele tem um projeto social em São Paulo. Ele ele auxilia a família do rapaz que matou o filho dele e ele vai visitá-lo na cadeia. E eu falei assim, gente, eu ia lá, eu não ia. Se eu fosse, eu ia com muito ódio no meu coração. Ele tem esse projeto para você ficar de frente, né, para essas pessoas, para entender o porquê que os levou a fazer cometer determinado crime, né? Poxa, o filho dele, e ele, não sei agora, né, faz muitos anos essa entrevista, ele continua auxiliando, que continuava, né, ajudando a família, indo visitar. Ficou de frente para ele e o perdoou. E olha, isso daí já tá com, já tá com, sei lá, né? Já tá lá um pedacinho no céu, né? Os pés, como diz assim, na construção do bem, e serão chamados para a felicidade. É verdade, né?
Desculpa, porque assim, eu me lembrei desses fatos, né? E aí eu resolvi compartilhar aqui. E aí ele fala, né? Aqui continuando. Deus pode amar, ninguém pode amar sem perdoar. Ninguém pode perdoar sem entender. Ninguém pode entender sem analisar. E ninguém pode analisar com bom senso sem sentir no coração a fraternidade, que se transforma para os outros em variadas modalidades do bem. Nós, outros, para entendermos o valor da liberdade, certamente deveremos nos submeter às prisões, ser encarcerados pelas reações exteriores e, por último, pela consciência. A luz se define porque existe as trevas. Procuramos a sabedoria por estarmos ainda envolvidos na ignorância. Reconhecemos o sol como agente benfeitor por causa das trevas da noite. Achamos que o ar é uma bênção de Deus, quando esse fluido divino começa a nos faltar. A saudade nos certifica de que, ao caminharmos junto das pessoas que amamos, devemos dispensar mais carinho. O arrependimento nasce dos contrastes da consciência, que abrem os nossos sentidos para outro tipo de vida e os caminhos da felicidade. Somente os encontramos depois de longa tormenta nas estradas do erro. Agora, meus filhos, estão despertos para o Cristo, e isto é grandioso na vida de cada alma, em particular. E a alegria maior é que não existe regressão dos valores conquistados. E, se quisermos dizer, nos foram entregues por misericórdia de Deus, nosso Pai Celestial. Devemos compreender que não existe distância para quem ama. E, se quem ama é amado na mesma dimensão pela alma afim, mesmo que estejam separados por distâncias imensuráveis, de mundos a mundos, de constelações a constelações, de galáxias a galáxias, na extensão infinita do universo, se sentem como se fosse um só na unidade pela força do amor. Não é somente sentir, mas poder dialogar como se estivessem presentes na explosão das faculdades oriundas desse amor, que é a vida universal, que é Deus sustentando toda a sua criação. E Mestre e Carmeline não paravam de chorar. Silenciosamente, compreendiam que o velho apóstolo estava adiantando as respostas das perguntas que intentavam fazer. As lágrimas, nesse caso, eram-lhes terapia urgente, desanuviando a mente e sustentando-lhes o coração para as novas lutas que deveriam começar e novos dias de renovação. Carmeline pôde falar com dificuldade. Pai João, não sabemos como agradecer tanto amor para conosco, tanta caridade que nos dispensa, tanto interesse por nós, seres inferiores, aprisionados por fatos indignos. Eu não queria dizer, mas o Senhor, com seu precioso tempo, calou-se esfregando as mãos como criança indecisa. Ernesto, que considerava ser falta de respeito interromper aquele ser de tanta responsabilidade diante das consciências que em aprendizado nas coisas da terra, somente ouve, procurando acalmar seu torturado coração. João Evangelista, dando tempo ao tempo, apontou-lhes as árvores floridas, dizendo: eis que a natureza é a nossa mestra maior. Os seus exemplos calam de modo indizível em nossos corações e em nossas consciências. Ante qualquer depressão que por vezes nos atinge, simples meditação diante desses corpos vegetais, balançando-se na brandura dos ventos, nos devolve serenidade. Essas flores não parecem sorrisos das nossas companheiras de retaguarda? Os seus galhos não parecem braços e mãos em súplica de Deus? O clima aqui está saudável e desfrutemos de um ambiente ameno
pela ajuda dessas árvores, de certa forma extraordinárias, que nos dão aquilo que se propuseram dar pela sua estrutura intrínseca no concerto da vida universal. Assim são as aves. Assim são as aves, os peixes, os animais, participando todos da existência humana e dando a sua contribuição, sem que a exigência seja ideia central, o que geralmente ocorre com os homens. Nada há no mundo que não seja útil. Em pequeno intervalo, Ernesto quis perguntar, todavia a força do silêncio o impediu, e a sua filha antecipou-se nesses termos. Permite-nos chamar-te de pai espiritual? Tudo ecoa mais em nossas almas por sentirmos segurança na tua paternidade. Quero perguntar-te, e talvez também o meu pai, de que modo haveremos de ser fiéis à vida e ao próximo? Como ajudar o progresso e a humanidade se sentimos nada possuir de útil? O impulso de dar a mão aos que sofrem não nos falta no momento. Porém, somos cegos, surdos e doentes à voz do bem, e nada temos para dar. Como sermos fiéis sem experiências suficientes? E se as provações não nos permitem serenidade para tal? Se porventura existe algum traço de virtude dentro de nós, será que ele é diminuto e não vale a pena intentar reparti-la com os que passam as mesmas provações? As mesmas provações. Que dizes para nós, os aflitos, para certificarmos bem quanto ao futuro? Carmelina parou, esperando ansiosa, com fome e sede de justiça, a resposta do velho mestre, na qual deveria saciar-se. O antigo discípulo do Cristo folheou o Evangelho do Mestre dos Mestres e parou no capítulo 16, versículo 10, das notas de Lucas, e responde com segurança na dignidade que lhe é peculiar. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é justo no pouco, é justo no muito. E João continuou. Esse é um Léo, tema... Oi. já deu Ai. a hora. A gente Então, pode parar por